paz do Senhor, eu sou o César do movimento Metanoia e eu queria deixar uma mensagem para vocês e queria começar com uma pergunta. Será que nós estamos sendo movidos pela fé ou pela emoção? Hoje em dia eu vejo que nós somos uma igreja muito emocional, muito movidos de momento e de emoção. Mateus 14:25, a Bíblia fala que Pedro anda sobre as águas. Estavam os discípulos no barco e eles veem Jesus e eles acham que é um fantasma. E Pedro diz: se for tu mesmo, fale para eu ir até a ti. E Jesus fala: venha. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. E de repente Pedro começa a afundar. E aí Jesus estende a mão e puxa Pedro de volta. E antes disso acontecer, os milagres dos pães, das multiplicações dos pães e dos peixes. Então os discípulos vinham de ver muitos milagres. E eu imagino que Pedro estava muito empolgado com o que estava acontecendo. E aí, depois dos milagres dos pães, das multiplicações, a Bíblia diz que houve curas, houve um mover muito grande do Espírito Santo ali. E aí Jesus se retirou para ir orar. E os discípulos vão na frente no barco. E Pedro devia estar muito empolgado com tudo aquilo. Então ele começa a andar sobre as águas. Só que aí, de repente, ele nota que um vento que está em volta. Só que a Bíblia diz que o vento já estava lá. Só que Pedro estava empolgado com tudo que estava acontecendo. E na hora ele não ligou para aquele vento. Só que ao ir andando, ele foi notando o vento e teve medo. Ele foi notando a tempestade que estava em sua volta. E nós como igreja, muitas vezes nós somos assim, movidos a emoções e não pela fé. Sempre que tem campanhas que as igrejas costumam fazer, nós saímos de um culto todo empolgado, aí chegamos em casa, nós olhamos nossas contas, nós vemos nossos familiares com problema, nós temos problemas no trabalho, nós começamos a esquecer o que realmente importa, que é Jesus. Jesus, quando morreu na cruz, ele disse: está consumado, está pago. Então, Jesus morreu por nós. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então, nós temos que focar em Cristo. E nós não devemos ser uma igreja emocional, mas sim ser uma igreja que tenha fé. E lá no Antigo Testamento, Abraão, o pai da fé, Deus fez uma promessa que ele teria um filho, Isaque. E sua mulher era estéril. Não é à toa que Abraão é chamado do pai da fé, pois ele não foi movido pela situação, pelas emoções que estava sentindo naquele momento. Porque Abraão, por saber que a mulher dele não podia ter um filho, ele deve ter sentido algo, porque ele deve ter pensado em algo, mas pela fé ele creu em Deus. E aí nasce o seu filho, Isaque. E aí Deus vai e manda sacrificá-lo. E Abraão vai e leva seu filho para o sacrifício. Só que muitas vezes nós esquecemos de pregar que quando Deus manda Abraão levar o seu filho Isaque, na Bíblia diz que Abraão tinha certeza de que Deus faria algo, pois ele estava focado no que Deus falou para ele. Se Deus prometeu que Isaque seria o filho da promessa, que ele teria um filho, Deus não ia mandar matar, então ele tinha certeza. Ele achava que Deus ia ressuscitar, mas ele tinha certeza que Deus ia fazer algo. E quando Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, um anjo impede ele e aparece um cordeiro na árvore. E esse cordeiro representa Jesus. E Isaque representa a promessa que Deus fez, representa o povo de Israel, o povo de Deus. Deus envia o cordeiro para morrer por nós. Então, independente do que e da circunstância, independente do que vir, nós temos que sempre estar focado em Jesus, não pelo que nós estamos passando. A fé não é o que nós estamos sentindo, a fé é você ter a certeza de algo que você ainda não viu, mas que vai acontecer. Abraão, nesse meio tempo que passou até se cumprir a promessa,
eu imagino que ele deve ter sentido medo. Só que aí ele olhava para baixo, ele via as terras que Deus tinha prometido. Quando ele olhava para o céu, ele lembrava as estrelas, que o povo de Israel seria mais numerosos que as estrelas. Quando ele fechava o olho, ele tinha aquela imagem do que Deus colocou no coração dele. E nós fomos feitos imagem e semelhança de Cristo. Então nós temos a imagem de Deus dentro de nós. E nós temos que sempre focar em Cristo, independente das circunstâncias que aparecer. Uma vez eu estava passando por uns problemas e eu estava pensando muito e eu perguntei para Deus: como que eu posso ser como os discípulos? O que eu tenho que fazer? Eles passavam pelas coisas e não tinham medo, eles curavam, eles expulsavam os demônios. O que eu faço? E aí, quando eu fui dormir, eu tive um sonho onde eu estava junto com os discípulos e aí eles falavam: é agora que Deus vai revelar algo. E eu via uma luz, e essa luz era Jesus. E eu acordei e eu entendi que nós somos discípulos de Deus, nós somos discípulos de Cristo. E é simples, nós temos que focar em Cristo. Eu esperando Deus me revelar algo que já foi revelado. Jesus já veio entre nós, Jesus morreu por nós, Jesus já foi revelado para nós. E nós temos que focar em Cristo, em mais nada, porque independente do que tiver em nossa volta, nós temos que descansar em Cristo. Renuncie e confia no que Deus te prometeu, confia no que Deus falou para nós. E nosso foco maior, que muitas vezes eu escuto quando está acontecendo guerras, quando vem tempestades, furacões, eu escuto pessoas cristãs falando: misericórdia, Jesus está voltando. Nós tem que querer mesmo que Jesus volte, não misericórdia, que Cristo volte, porque esse é o nosso único foco, é Jesus. E em Apocalipse 22 diz que a igreja clama: vem, vem Senhor Jesus. E é esse que tem que ser nosso foco, Jesus. Não temos que ser movidos por emoções, mas temos que ser movidos pela fé de que Cristo vai voltar.